Bom dia, gente. Vamos começar, tá? Vou começar falando de pouquinho, vou começar falando devagar. Hoje, né, a gente vai falar da nossa aula de sociologia, né? Ontem a gente... sociologia. Sociologia. Ontem a gente falou de história, tá? E aí, gente, eu vou tentar, né, gravar vídeo. Já tinha até falado isso com vocês, mas até o momento, infelizmente, eu não consegui fazer isso. Mas eu vou tentar outros vídeos para vocês, né, um pouquinho com conteúdo mais extenso em relação às coisas que a gente tem para falar, né? Porque eu estou reduzindo as coisas que a gente tem que falar por causa do tempo, né? Enfim, mas eu vou tentar fazer isso para vocês, tá? Assim que der, assim que eu conseguir melhor, porque são muitas aulas que eu estou dando online, são muitas aulas que eu estou tendo que gravar em outros locais. Enfim, vamos começar aqui. E aí, vamos falar hoje sobre a política e o conceito de poder. Então, nas últimas aulas que a gente está trabalhando, nas últimas aulas que a gente está abordando, a gente falou sobre a questão, né, da legitimidade da força física, da violência, vamos dizer assim, por parte do Estado. E aí, na semana passada, a gente falou sobre a ideia da questão da violência e da segurança pública. E hoje a gente vai trabalhar com a ideia de política e o conceito de poder. Eu já botei nessa tela aí que vocês estão vendo, né, ali na parte de cima, a frase, né, uma fala do Aristóteles, que ele vem e trabalha com a seguinte ideia: o homem é um ser político por natureza. Então, nós, seres humanos, tá, somos seres, né, somos animais políticos, vamos dizer assim, por natureza. Então, por exemplo, eu posso começar falando aqui para vocês que o que a gente está fazendo aqui nessa videoaula, mesmo à distância e mesmo só vocês conseguindo me ver e eu não conseguindo ver vocês, né, que o que a gente está fazendo aqui é política. Nós estamos aqui fazendo política. Porque política, quando a gente está trabalhando com essa ideia, nós estamos nos relacionando. Então, a política também é o ato da gente se relacionar. Então, geralmente, a gente está trabalhando, né, o Aristóteles vem com essa ideia, de que nós somos animais políticos, nós somos seres políticos por natureza. Porque qualquer relação social que a gente tem, a gente já pode trabalhar e definir como uma relação política, tá? Então, a gente vai começar com essa ideia aqui. E por que eu estou colocando disso? Porque, no fim, eu vou falar de algo importante, né, para a questão da política efetivamente. Então, vamos lá. Olha só. Toda vez que a gente vai falar de política, tá, a gente pode trabalhar com política com múltiplos sentidos. Então, a gente pode dizer que o termo, o conceito política, ele tem múltiplos sentidos. O primeiro sentido que eu quero trabalhar, o primeiro sentido que eu quero apontar aqui para vocês é a política em relação quanto às relações sociais. É justamente aquilo que eu comecei a falar. Então, assim, qualquer das nossas relações que a gente tem, isso a gente pode trabalhar, a gente pode definir que é uma relação política por natureza, tá? Por exemplo, né, quando a gente está dialogando, né, para quem mora em prédio, né, para quem mora em prédio, e quem fica dialogando, quem fica conversando com os seus vizinhos em relação aos problemas ou a coisas que podem fazer no prédio, isso é um ato político. Isso é uma relação política que está sendo realizada. Então, política, tá? A gente pode se referir quanto às relações sociais. E aí, aquele conceito de política que a gente conhece, né, que a gente vê na TV, ele está relacionado a justamente essa ideia, tá? Outro sentido que a gente pode ter em relação à política é quanto às expressões das estruturas de poder interno.
como assim as expressões de estrutura de poder interno? Vamos pensar aqui, né? Quando a gente fala política nesse sentido, a gente está colocando como a missão de uma empresa, a missão de um governo, a missão de uma igreja. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da escola, da ESC. Né? Qual é a missão, qual é a política da ESC? A política da ESC é formar cidadãos, né? É educar, né, pessoas para a vida em sociedade. Então, é a missão da instituição. Qual é a missão de um governo? Né? Missão de um governo, educação para todos. Então, a política, tá? As expressões de estrutura de poder interno são isso. Quando a gente fala política nesse sentido, a gente está colocando aquele órgão, que aquela instituição, que aquele governo vai ter como grande objetivo, vai ter como missão fazer práticas, tomar medidas para levar, para chegar àquele objetivo. Tá? Deu para entender isso de política como expressões da estrutura de poder interno? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Então, quando a gente está falando disso, é a missão, é o foco de uma determinada instituição. Então, a política dessa instituição é de fazer isso, 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 isso. Tá? Agora, o último sentido é um sentido que está sendo cada vez mais utilizado, infelizmente, nos dias de hoje. Tá? Que política quanto ao sentido pejorativo de politicagem. Então, quando a gente está vendo, quando a gente vê alguém falando politicagem, que tal pessoa está fazendo politicagem, a gente está trabalhando que essa pessoa está utilizando a política, tá, para benefício próprio. Então, a política, toda vez que a gente vai falar de política, a gente sempre tem que pensar em política como uma prática, tá, que visa o bem comum, que visa o bem da sociedade como um todo. Se o cara está fazendo da política algo para benefício próprio, geralmente a gente coloca que esse cara está fazendo politicagem. Infelizmente, esse terceiro sentido da palavra, tá, do termo política, ele está sendo entendido como o mais correto hoje em dia. As pessoas estão considerando, tá, que política, né, se refere justamente a isso, a esse sentido. As pessoas já têm uma ideia, né, uma mentalidade na cabeça de relacionar política com esse sentido pejorativo. Tá? Mas política, ela tem efetivamente esse sentido? Esse é o único sentido de política? Não. Por que não? Sempre que a gente for falar de política, gente, a gente tem que pensar que política ele vem do grego polis, tá? Que significa cidade. Então, a política ela tem que estar diretamente relacionada à ideia de a arte de governar, como eu coloquei para vocês, de gerir o destino de uma cidade. Então, política se refere à arte de governar, de gerir o destino de uma cidade. Tudo bem? Então, é justamente isso que a gente tem que trabalhar. Então, para a gente, o sentido correto de política, tá, não é o pejorativo, não é aquele de politicagem. Quando a gente se refere à política, para o que a gente está falando hoje aqui, a gente está trabalhando com a ideia da arte de governar, de gerir o destino de uma cidade. Tudo bem? Então, esse é o termo correto que a gente tem que utilizar, porque é a maneira certa de se abordar e de se fazer a política efetivamente. Só que aí a gente entra em algumas questões. Né? Vamos supor, tá, que a gente está... Eu sou, né, um político. Para eu conseguir gerir, para eu conseguir governar uma cidade, antes de tudo, eu preciso ter o poder. Né? Então, eu tenho que ter poder, o poder político, para gerir, uma cidade, para administrar uma cidade, para administrar uma sociedade. Então, toda vez, gente, toda vez mesmo que a gente for falar de política, a gente obrigatoriamente tem que relacionar política a poder. Por quê? Você não consegue fazer política se você não tiver poder. São questões que são intrínsecas. A gente não consegue desligar uma da outra.
Por isso, né, o cientista político, filósofo, pensador italiano Norberto Bobbio, ele trabalha com a seguinte ideia. O que é poder? Para o Bobbio, tá? Poder consiste no comportamento do indivíduo A ou do grupo A que procura modificar o comportamento do indivíduo B ou o grupo B. Ou seja, A exerce poder quando provoca intencionalmente o comportamento de B. Tá? Então, o que a gente vai entender como poder? Poder vai consistir no comportamento de você procurar e conseguir modificar o comportamento de um determinado grupo ou da sociedade como um todo. Tá? Então, quando a gente está falando política, o cara que tem o poder político, ele tem a capacidade, né? Ele tem um comportamento de conseguir mudar o comportamento de outros grupos da sociedade. Beleza? Até aqui, gente, deu para entender? Tá? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma confusão em relação a isso que a gente está trabalhando aqui? Tá? Então, o que a gente vai trabalhar em relação ao poder? A gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar a ideia de que poder, a gente vai trabalhar com a ideia de que poder, tá? Ele vai designar a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos sobre a vida de outros. Então, quando a gente está trabalhando com política relacionando poder, isso vai representar para a gente a capacidade que um político, que um governante tem de agir e de produzir efeitos sobre a nossa vida. Esses efeitos que ele vai produzir sobre a nossa vida, tá? O que a gente vai observar? Eles podem ser positivos ou negativos. Eu vou pegar um exemplo aqui da realidade que está acontecendo no mundo. Tá? Essa semana sai uma reportagem que a premier da Nova Zelândia, tá? Ela deu um pronunciamento, fez um pronunciamento, né? No caso, essa semana, e no pronunciamento ela falou que zerou os casos, né, de Covid lá no seu país, lá na Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia ela já zerou os contágios. De certa forma, o que a gente pode entender disso? Tá? A gente pode entender que ela teve o poder, ela teve a capacidade de produzir efeitos contra, né, essa doença que está interferindo na vida do globo terrestre como um todo, e ela conseguiu, através do poder que ela tem, gerar efeitos que rapidamente foram considerados positivos, porque ela zerou. A gente não sabe o que vai acontecer mais para frente lá na Nova Zelândia, né? Mas ela conseguiu ter um efeito, ela conseguiu gerar efeitos na vida da sociedade, justamente através do poder que ela tem. Então, esses efeitos eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. Depende da maneira que se coloca e a gente só vai decidir, só vai definir se são efeitos positivos ou negativos de acordo com o que vai acontecendo, de acordo com as consequências que vão acontecendo, tá? E aí, tá? Logo, a gente vai entender que política, ela sempre vai ser, tá? Ela sempre vai ser caracterizada, a gente pode colocar dessa forma, como a luta pelo poder. Então, quando a gente trabalha com a ideia de política, a gente trabalha com política como uma luta pelo poder. Então, dentro da política, existe uma luta pelo poder. Quando há um vitorioso, vamos dizer assim, porque eu acho que na política não existem, né, vitoriosos e derrotados, tá? Quando alguém consegue chegar ao poder, ele vai ter ali a possibilidade de alterar as estruturas de administração, ou seja, ela vai conseguir gerar efeitos, ela vai conseguir agir e gerar efeitos na vida da sociedade. Só que o cara que chega ao poder efetivamente não significa que em uma situação democrática ele não precisa fazer mais nada. Não, ele tem que continuar fazendo medidas para permanecer, né, para conseguir permanecer no poder.
Porque se ele não consegue adotar medidas que vão favorecer a sociedade como um todo e que isso permita a manutenção dele no poder, dentro dos ritos democráticos, isso pode gerar alguma série de problemas, que não cabe a gente falar aqui agora, tá? Mas a política é uma luta pelo poder, na qual você tem que tentar fazer medidas para, inclusive, se manter no poder e continuar tomando, né, as ações necessárias para o bem público, para o bem da sociedade como um todo. Só que quando a gente está falando de política, quando a gente está falando de poder, a ideia de poder, ela sempre vai pressupor para a gente uma relação de duplicidade. Ou seja, uma relação de quem exerce o poder e de quem vê o poder sendo exercido. Ou seja, uma relação de quem controla a política e a relação de quem é controlado pela política. Então, por exemplo, nós aqui, todos nós nessa sala virtual, né, nessa relação de poder, a gente está aqui embaixo, ó, em quem vê o poder sendo exercido. Né? E os governantes estão aqui, em quem exerce o poder. Então, existe uma relação, né, de duplicidade, de quem exerce e de quem é exercido. Tá? E aí é o grande ponto que a gente tem que começar a discutir. Por que a gente tem que começar a discutir? Vamos parar para pensar o seguinte, né? Quem falou para a gente, por que a gente aceita, no caso, vamos pensar dessa maneira, por que a gente aceita, no caso, né, que os governantes dos estados do Brasil governem a nossa vida em sociedade? Por que a gente aceita que um governante, né, do estado nos governe o nosso estado? Porque da onde que vem esse poder? Da onde que vem a legitimidade daquele cara para me governar? Porque assim, vamos parar para pensar, pô, eu, né, cuido da minha vida, vamos pensar dessa maneira. Mas tem alguém que cria leis, tem alguém que cria regras que eu vou ter que cumprir, que eu vou ter que seguir. Por que eu vou ter que seguir essas regras que o cara faz? Né? Da onde que vem essa legitimidade do poder? É justamente isso que a gente tem que começar a pensar. Por quê? Tá? Eu tenho que aceitar tudo? Não necessariamente. Existem leis que são feitas que não são justas. Né? Por mais que seja lei, nem toda lei é justa. Né? Então, a gente começa a observar que toda pessoa que detém o poder, tá? Ela vê o seu poder, ela tem que ter um poder que tem que ser legitimado pela população. Então, a população tem que aceitar ser dominada, vamos dizer assim, por aquele cara que detém o poder, por aquele cara que é o governante de fato. Tá? Ao longo da história, a gente vai ver que existem diversas formas de legitimação do poder. E aí o Júlio está colocando, mas o homem tem influência diretamente na posição de poder. Né? No momento da pandemia como esse, por exemplo, o OMS está ocupando uma posição hierárquica mais alta, mas no geral não sei. Exatamente. Então, assim, essa questão de poder, isso que você colocou, é extremamente importante a gente pensar, Júlio. Depende muito da situação, das características de poder. Então, por exemplo, a OMS, ela não tem uma função, né, de governar efetivamente. Mas, como você colocou, nessa situação de pandemia, a OMS ela atingiu um status, né, de poder muito forte. Então, os países que são, né, ligados à ONU, a gente observa que eles estão seguindo recomendações da OMS. E aí, provavelmente, os países que negligenciarem essas recomendações podem sofrer algumas sanções mais à frente, né, por conta disso. Então, assim, no momento dessa pandemia, a OMS ela atingiu um status, né, de poder, inclusive a gente pode colocar como um status de poder político muito forte. Pode ser que mais à frente esse status da OMS continue. Né? Mas a pandemia acabou. Mas pode ser que esse status continue. Porque graças, e aí graças parece que está dando sentido bom, tá? Mas não é um sentido bom não. Tá? Mas por conta dessa questão da pandemia, a OMS ela atingiu um status político muito alto. Né? A gente vê constantemente, né, o chefe da OMS, que é o Tedros Adhanom, dá entrevista agora. Então, assim, ele se fez uma figura política importante. Então, o âmbito influencia diretamente.
Você matou essa charada aí perfeitamente. Tá? Então, a OMS ela atingiu um status hierárquico nas alturas. Pode ser que mais à frente reduza, mas eu acredito que a OMS agora ela vai atingir um status hierárquico e vai manter esse status mais à frente, porque a gente não sabe quais são os rumos ainda do mundo pós-pandemia. Tá? Então, isso aí que você matou é perfeito. E aí, né? E aí entra a questão, né, agora da legitimidade. Eu vou pegar isso que a Júlia colocou, que é extremamente importante. Por quê? As recomendações que a OMS estão colocando para a gente está acatando. E por que a gente está acatando? Porque a OMS ela tem uma legitimidade. Da onde que vem essas recomendações? Qual é a base das recomendações da OMS? A ciência. Então, a OMS está atingindo um status de poder, uma hierarquia política pautada em suas ideias científicas, em comprovações científicas. Então, o poder dela vem da ciência. Ao longo da história, quem conseguiu ter um poder político muito forte aconteceu de diversas formas. Né? Por exemplo, né, como a gente vai observar? Tá? Eu vou pegar aqui, já vou passar, né, para a questão da legitimidade do Estado. Por quê? O Estado ele sempre vai ter, tá, formas de conseguir legitimar o seu poder. Tá? A gente vai ver que lá atrás a gente viu o surgimento do que a gente pode colocar como os estados teocráticos. Então, o governante que comandava um estado teocrático, ele falava, ó, o meu poder, ele vem de Deus. Então, ele legitimava o poder dele através de Deus. Quando a gente passa para as monarquias hereditárias, né, para as monarquias absolutistas, a gente via que o poder saía de um governante para outro por conta da questão hereditária. Então, o meu poder não vem de Deus. Pode até vir de Deus. Eu posso até usar esse argumento. Mas o meu poder vem porque eu sou o sucessor, eu sou o herdeiro do trono. Então, o meu poder vem porque ele automaticamente passa de pai para filho. Então, eu estou legitimando o meu poder dessa forma. Com o passar do tempo, a gente viu outras formas. Né? A aristocracia, a gente viu também o modelo democrático que a gente vive hoje. Só que repara só o seguinte, para eu ter poder, para eu legitimar o meu poder, eu preciso ter força. Né? Não adianta eu chegar e falar o seguinte, ó, beleza, eu tenho poder, né? De onde vem teu poder? Ah, não, veio do nada. Não. O poder de ninguém vem do nada. Todo poder consistido, ele vem através de uma força. E aí, mais uma vez, eu pego o exemplo da OMS. Da onde vem a força da OMS? Da ciência, das comprovações científicas. Então, a força científica da OMS está fazendo com que ela hoje tenha um poder político, tenha um capital político muito forte. Então, e que ela consiga interferir nas estruturas de poder dos países. Então, repara, toda vez que a gente falar de política e a gente falar de poder, automaticamente a gente tem que falar de força. Então, vamos fazer uma sequência mental aqui. Para eu fazer política, eu preciso ter poder. Mas para eu ter poder, eu preciso ter força. Tá? Geralmente, quando a gente fala de força, a gente associa com uma força que é física, que é uma força violenta. Então, no campo da política, a força que eu preciso ter não é necessariamente uma força física e uma força violenta. Ah, mas Lucas, na aula sobre o Estado e o uso da violência como legítima e o uso da força como legítimo por parte do Estado, você falou que o Estado usa da força violenta. Sim, falei. Porém, o Estado usa da força violenta, da força física, tá? Quando necessário. Tá? Ele não pode usar de forma autoritária, de forma desproporcional. Tem que ser quando necessário para manter o Estado efetivamente.
Você acha que ter a força física garante a supremacia e o poder? Então, quando a gente trabalha com um regime autoritário, sim, tá? Ter a força física em um regime autoritário, ele vai garantir a supremacia e o poder. Por que eu falo isso? Eu costumo falar a ideia de que existem dois polos de força. Aquela força que é física e é violenta, e aquela força que está no campo ideológico, que está no campo do pensamento, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver, né, quando a gente for estudar essa história e a gente for observar lá o período do nazismo, a gente vai ver que em 1933 o regime nazista ele fez uma grande queima de livros. E aí a força do regime nazista, né, obviamente veio no campo ideológico, mais à frente vai vir no campo ideológico, mas inicialmente ele vem muito forte no campo físico, no campo violento. Então, assim, ele conseguiu impor a força física, a força violenta inicialmente, para destruir uma força, né, ideológica que estava ali, e isso garantiu a supremacia. Eu estava pensando mais nas relações entre os países, mesmo. Por exemplo, a Guerra Fria. Também isso pode acontecer. Também pode acontecer, sim. Tá? Porque a força física, né, dependendo em regimes autoritários e até numa questão de disputas de poder, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, sim. Por que eu estou colocando isso? Não adianta existir uma força, vamos supor, numa situação de Guerra Fria que não existiu. É entre um país que não era armado, né, que os dois eram armados, mas entre um país que não era armado e um que tinha uma força física muito forte, né? Essa força física ela vai garantir a supremacia. E isso a gente pode pensar também, não só numa questão de Guerra Fria. A gente pode pensar também quando a gente trabalha com colonização, né? Quando a gente trabalha com neocolonialismo. Então, assim, a força física ela pode sim garantir a supremacia e o poder. O que a gente não pode pensar é que a força física, né, ela vai destruir ideologias, ela vai destruir ideias. Não, isso não. Tanto que agora eu estava dando aula para o terceiro ano, e com o terceiro ano eu estava falando com eles sobre a Revolução Inglesa, né? E dentro de Revolução Inglesa, eu falei com eles sobre o filme do V de Vingança. E no V de Vingança tem uma frase, tem uma cena que o principal, não lembro agora o nome dele, obviamente, né? Ele vai lá e fala que ideias são a prova de bala, né? Então, assim, não adianta utilizar da força física, né, para você ter uma supremacia, para você conseguir, né, ser, né, mais poderoso que o outro, porque as ideias são a prova de bala e elas resistem a tudo isso, né? Então, existe justamente isso, tá? E aí, prosseguindo aqui, o que a gente pode colocar? Que a força, como eu já coloquei, ela vai sempre gerar a legitimidade. Sendo que a legitimidade que a gente conhece hoje, a legitimidade que a gente trabalha hoje, é sempre a legitimidade relacionada a um Estado democrático. Como assim é um Estado democrático? Ou seja, a gente vem... Tá? Gente, aqui eu botei a legitimação por medo da ideologia política. Não, não é por medo da ideologia política. Não sei porque eu botei medo. É por conta da ideologia política, tá? Então, a legitimação em um Estado democrático, ela vem através da ideologia política. Por conta da ideologia política. Como assim? Né? Não sei quem já vota aí, mas em uma eleição, as pessoas votam por conta das ideias, por conta do pensamento político de determinado candidato. Ninguém vota porque aquele candidato, né, em situações, vamos lá, gente, em situações, tá, normais, de temperatura e pressão. Ninguém vota em determinado candidato porque ele utilizou da força, porque ele utilizou da violência. Não. Em situações, em condições normais de temperatura e pressão, é um Estado democrático de direito, as pessoas votam em candidatos por conta das suas ideologias políticas, por conta do seu pensamento político. Só que, qual é o grande problema que vem acontecendo hoje?
Vamos voltar lá na frente, lá no início da aula, que eu falei com vocês. Hoje, o termo política, ele está muito relacionado à ideia de politicagem. Então, geralmente, as pessoas estão, né, se afastando dessa ideia de que não existe uma ideologia política, ou melhor, existe uma ideologia política. Só que essa ideologia política é sempre voltada para benefício próprio. Os caras não querem fazer política pensando no bem comum, no bem de todos. Então, hoje, as ideias que estão relacionadas à política, naquele sentido pejorativo que eu trabalhei com vocês, ele está trazendo aquele pensamento, ele está trazendo aquela ideia para a gente que a ideologia política não presta. A ideologia política, ela não serve para nada. Se ela não serve para nada, o que a gente vai começar a ver? Será que a política ela perdeu a sua importância? Não, né? Tanto que eu coloquei aí essa fala do João Baldo Ribeiro, que é um escritor brasileiro, que ele fala o seguinte: se não gostamos do comportamento dos políticos e do funcionamento do sistema e não fazemos nada quanto a isso, estamos sendo políticos, estamos contribuindo para a perpetuação de uma situação política indesejável e inaceitável. Se queremos fazer alguma coisa para melhorar a situação, também estamos sendo políticos, pois a única via de ação possível neste caso é a política. O que o João Baldo está falando para a gente? Ele está falando o seguinte: se você acha que o termo, né, se você acha que política hoje se refere só à politicagem, que ninguém presta, que ninguém está fazendo nada de bom, e por isso você fala, não quero mais votar, não quero mais me meter nisso, você está concordando com quem está fazendo aquilo ali. Porque você não está tomando nenhuma ação para melhorar aquilo. Então, o João Baldo, ele está trabalhando, ele está falando justamente isso. Essa fala está até na apostila de vocês. Então, ele está trabalhando, se você acha que tudo aquilo ali é uma bagunça, que tudo aquilo ali é uma roubalheira, você não faz nada por isso, por mais que você diga que você não concorde, só o fato de você se ausentar disso, você está ajudando a perpetuar, você está ajudando a manter aquilo ali. Né? Isso é mais ou menos uma crítica que se faz, que o João Baldo está fazendo, àquelas pessoas que chegam em eleição e votam branco ou em nulo porque ninguém agrada ela ali. Então, geralmente, se tem aquela ideia, né, sempre existiu muito isso, né, de que existem teorias de que se tiver não sei quantos % de votos brancos ou votos nulos, as eleições seriam anuladas. Não, tá? A eleição não é anulada, de forma alguma. Vamos lá. Qual é a diferença entre voto branco e voto nulo? Tá? O voto nulo é quando você vai votar em um determinado candidato e aí você aperta lá em qualquer número, né? E não tem nenhum candidato com aquela numeração. Então, eu quero votar no partido que tem número 33, né? E aí, por algum erro meu, eu vou lá e voto no 32. Mas no 32 não existe nenhum partido com aquele número. O meu voto vai ser anulado, porque não tem nenhum candidato ali, tá? Então, quando há, na teoria, um erro na hora de votação. Já o voto em branco, tá? O voto em branco tem lá na urna para você não votar em ninguém. Então, na teoria, você não está errando. Você não quer votar em ninguém, tá? Então, voto anulado, voto nulo, é quando você vota e você erra e não tem nenhum candidato com aquilo ali, tá? Então, você vai votar em ninguém efetivamente, mas sem querer. Já o voto branco, você está declarando que você não quer votar em ninguém. Não à toa, tem a tecla lá. E aí, o que é importante? Votar zero é nulo? É porque não tem nenhum candidato, não tem nenhum partido, né, até onde eu sei, né, com o número zero. Tá? Então, é nulo. E aí, beleza. O voto branco e o voto nulo são diferentes. Tá? Mas, na contagem dos votos, eles entram numa mesma parcela. Tá? Então, quando vai se votar, quando vai se fazer a contagem dos votos, você tira os votos brancos e os votos nulos, tá? Eles não entram na contagem. Só entram na contagem que a gente chama dos votos
válidos, tá? Os votos em candidatos em si, tá? Então, quando a gente vê lá, tal candidato foi eleito com 53%, são 53% dos votos válidos, tirando os brancos e os votos nulos, tá bom? No fim das contas, o voto branco e o voto nulo não vai servir para nada, tá? Porém, o que eu coloco? Serve para alguma coisa assim. Porque se você vota em branco ou se você vota em nulo, o cara que está ganhando as eleições, ele precisa do número menor de votos para ser eleito. Então, assim, o voto branco e o voto nulo, eles entram, né, naquela discussão, sim. Porque se tem muito voto branco e muito voto nulo, o cara que está na frente, ele vai precisar de um número cada vez menor de votos para conseguir ser eleito, tá? E voto branco e voto nulo, eles não entram nessa contagem. O grande ponto é que a pessoa que não se interessa por política, como o João Baldo está querendo colocar, ele corre um risco de ser considerado um analfabeto político. Como assim um analfabeto político? Né? É aquele cara que não conhece nada de política e quando ele vai comentar política, ele comenta coisas sem saber. Ou seja, isso pode gerar uma série de informações, de ideias falsas em relação àquilo ali, né? Então, quando se vai discutir política, é necessário que se tenha um conhecimento, que se busque saber. Por isso, o João Baldo está colocando justamente essas ideias, né? De que se você não concorda ou algo do tipo, sei lá o quê, né, você precisa saber, né, do que está acontecendo no seu local, aonde você vive, do ponto de vista político, porque isso é extremamente importante. A política, por menor do que sejam as coisas que ela trabalha, ela vai interferir diretamente na sua vida. Então, o João Baldo está colocando justamente essas questões relacionadas à política. Tá? Então, toda vez que a gente for falar de política, a gente precisa pensar justamente nessa sequência que a gente falou hoje. Política é a arte de gerir a vida da sociedade. Só que, para eu fazer política, eu preciso ter poder. Só que eu só vou ter o poder político, né, que vai ser a capacidade, né, de gerar efeitos na vida da sociedade, se eu tiver uma força. E essa força, em situações democráticas, em Estado democrático, ela vem através do pensamento, ela vem através da ideologia. Ou seja, aquele que consegue conquistar um apoio da população por parte das suas ideias. E aí isso vai produzir efeitos. Então, geralmente, quando a gente coloca que eu não gosto de política, vem a ideia que o João Baldo está colocando para a gente. Que por mais que você não goste, é necessário saber, é necessário ter um conhecimento, porque política ela vai interferir diretamente na nossa vida, diretamente na vida da sociedade. Então, é necessário conhecer para não ser um analfabeto político, para não estar alheio às transformações que acontecem na sociedade. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. Tá? Falta um minutinho, menos de um minuto para acabar a aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente trabalha hoje, tá bom, gente? E aí, eu vou me despedir por aqui, tá? Vou desligar a chamada aqui para todo mundo, tá? Estudem, né? Continuem se cuidando e façam os exercícios que eu já passei para vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Né? Até uma próxima. As dúvidas a gente tira na próxima semana. Valeu, gente! Bom final de semana para vocês também, tá? Aproveitem e descansem em casa. Pelo amor de Deus.